primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. O texto de hoje será a continuação da exposição de domingo passado, quando nós estávamos imbuídos em passar para os irmãos a segurança dos peregrinos, que é o fato desses peregrinos terem sido eleitos por Deus Pai, que escolhe, por Deus Filho, que redime esse eleito do mundo de trevas, e pelo Espírito Santo, que santifica esse indivíduo, prepara esse indivíduo para a consumação dessa obra redentiva do nosso Senhor Jesus. O Pai escolhe, o Filho morre por esses indivíduos que são pecadores, e o Espírito Santo aplica essa obra redentora de Jesus na vida desses indivíduos. Como é essa aplicação? Regenerando, santificando, trazendo arrependimento, trazendo fé e assim por diante. Esses assuntos vocês já ouviram bastante nas exposições da escola bíblica dominical. Eu tinha o propósito de iniciar o versículo 3, só que, como eu disse aos irmãos, nós temos o mesmo parágrafo do versículo 3 ao versículo de número 12, e esse parágrafo irá me tomar no mínimo 2 domingos, certo? No mínimo 2 domingos. E hoje é culto de ceia, nós temos a celebração da ceia do Senhor após a exposição da palavra, e então eu não quero fazer atropelos aqui na exposição. Eu quero apenas trazer uma mensagem temática aos irmãos. Vocês se lembram que o meu costume é trazer uma mensagem expositiva. Eu pego o texto e vou trazendo uma mensagem central do texto com base naquilo que o texto está dizendo. Entretanto, por via da situação que nós estamos esta noite, como eu já expliquei aos irmãos, eu trarei aqui uma mensagem temática aos irmãos, que é o desejo apostólico de Pedro a esses peregrinos. Bom, tema da mensagem de hoje: desejo apostólico de Pedro aos peregrinos. E eu vou pregar apenas na última frase do versículo de número 12. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tua bendita graça e por tua paz que preencheu o nosso coração, pelo privilégio que temos de esta noite nos reunir, cultuar ao Senhor e nos expor às sagradas Escrituras. Nos dá, Senhor, uma meditação da tua palavra esta noite, bastante abençoadora. Nos edifica, nos exorta, nos consola. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, após discorrer sobre a segurança dos peregrinos, o apóstolo Pedro termina a sua saudação. Do versículo 1 ao versículo 2 há uma saudação apostólica. Nós falamos sobre isso no domingo passado. E Pedro, ele termina essa saudação manifestando o seu desejo para com os crentes que estarão lendo esta palavra dele, para com os crentes que estarão lendo esta carta, para os peregrinos que estão sofrendo por causa da sua fé. Pedro saúda eles, conforta eles, mostrando que eles estão seguros pelo fato de Deus ter os escolhido, pelo fato de Cristo ter morrido por eles e pelo fato do Espírito Santo estar consumando esta obra na vida deles. Nesta saudação, Pedro termina ela manifestando o seu desejo. E que desejo é esse? É que algumas bênçãos vindas da parte de Deus sejam multiplicadas
na vida desses indivíduos. A ideia não é que a graça de Deus tem um tamanho específico e Pedro deseja que esta graça aumente. Não, a graça de Deus não aumenta. Também a paz de Deus não aumenta. Ela não é mais intensificada pelo tamanho dela. Essa não é a ideia. O que Pedro está traçando aqui, desejando para com esses crentes, é que enquanto eles estão sofrendo, enquanto esses indivíduos estão sendo perseguidos por causa da sua fé, o desejo de Pedro é que esses indivíduos experimentem na sua vida diária, cada vez mais, a intensidade da graça e da paz de Deus na vida deles. Não é que a graça irá aumentar e nem que a paz irá aumentar, mas que esses indivíduos, na sua vida cristã e durante a sua peregrinação, eles tenham experiências maiores e essa graça possa cada vez mais ser sentida na vida deles. Esse é o desejo de Pedro para com esses indivíduos. Ele diz, graça e paz lhes sejam multiplicados. Duas palavrinhas e nós iremos traçar toda a temática do sermão desta noite com base nessas duas palavras. Com base na palavra graça e com base na palavra paz. 2 pontozinhos para nós discorrermos aqui esta noite. Sobre a graça, irmãos, todos nós já sabemos de cós salteados o que esta palavra significa. Todos nós sabemos que graça é o favor imerecido de Deus a pecadores que mereciam a condenação vinda da parte de Deus. Palavra é graça. Infelizmente para nós, isso não tem muito significado. Mas quando os crentes da igreja do primeiro século ouviam essa palavra, eles sabiam muito bem o que elas significavam e a importância que essa palavra tinha para eles. Nós, nas nossas saudações, infelizmente, fazemos com que elas se tornem, muitas das vezes, essa graça e paz, irmãos. Não é que é errado nós saudarmos os nossos irmãos com esse tipo de saudação. Pelo contrário, eu acho muito saudável isso. Mas, infelizmente, pela prática, por tanto falarmos isso, às vezes nós dizemos essas palavras, nós nos referimos a ela sem raciocinar e sem trazer o verdadeiro peso que essas palavras significam. Então, quando Pedro está terminando a sua saudação para com esses crentes, ele termina se referindo à graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. Esse favor, meus irmãos, imerecido de Deus a pecadores, que é a graça, ela é manifestada através de algumas bênçãos. A graça de Deus, ela se manifesta na vida dos pecadores através de algumas bênçãos. O que é a graça? Se nós não vermos essas manifestações de forma visível na vida das pessoas, a gente não consegue muitas das vezes dar uma definição concreta a ela. Mas, querido, quando nós falamos da manifestação da graça ou da graça de Deus sobre a vida dos pecadores, nós estamos falando das misericórdias do Senhor. A graça de Deus é demonstrada sobre a vida do pecador através da misericórdia de Deus. E aí a gente tem a necessidade de explicar mais uma vez o que significa a palavra misericórdia. Todos vocês sabem que é a junção de duas palavras, miséria e coração, que juntando as duas, dá para se ter uma ideia que é sentir a misericórdia do outro. Então, quando alguém está se referindo, está trazendo à tona esta palavra, este alguém está dizendo, misericórdia é o ato de alguém sentir com toda a intensidade a miséria do outro, ou é o ato de alguém se colocar na miséria
do outro, colocar o seu coração na miséria do outro. Vejam que, no término da saudação, o apóstolo Pedro deseja que esses crentes experimentem uma intensidade ainda maior da graça de Deus se manifestando na vida deles através da misericórdia do Senhor. O que Pedro quer com isso? Qual é a intenção de Pedro, irmãos? E aí você precisa voltar àquela ideia do contexto em que esses crentes estavam vivendo. Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Muitos deles estavam sendo maltratados, escorraçados de suas terras e até muitos sendo entregues à morte. Era provável alguns pensarem que Deus não estava se importando com as suas dificuldades, que Deus estava pouco interessado com os problemas e com as misérias que eles estavam enfrentando. Então, quando Pedro termina a sua saudação, desejando que esses crentes experimentem uma intensidade cada vez maior da graça de Deus, sendo manifestada através da misericórdia do Senhor, o que Pedro está querendo dizer é: vocês têm que lembrar que vocês não têm um Deus distante de vocês, que o Deus de vocês está ao lado de vocês, que Ele não está alheio aos sofrimentos de vocês. Muito pelo contrário, Deus, por meio de Jesus Cristo, está com vocês e está sofrendo as mesmas dores que vocês estão padecendo. Ele não é um criador que, tendo criado o relógio, deu corda e foi embora. Não, muito pelo contrário. O Deus de vocês conhece as dores de vocês e através das misericórdias dele, ele sente as mesmas dores que vocês. Ele padece com vocês. Meus irmãos, isso é consolador. Talvez, se você não está passando por momentos de dificuldades, mas é consolador para alguém que está vivendo no vale da sombra e da morte, saber que o nosso Deus não está alheio ao nosso sofrimento, mas que Ele está conosco. E há um propósito em todo esse sofrer. E eu me lembro do texto do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e eu quero chamar a sua atenção para lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Saulo de Tarso estava respirando ameaças contra os cristãos, a ideia de Paulo era levar os cristãos à morte. E vejam o que esse texto, como esse texto descreve o ato do nosso Deus sentir as nossas dores. Vejam aqui, irmãos. Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Vocês sabem que esse caminho, o cristianismo, primeiro ficou sendo conhecido como a seita do caminho, depois seita dos nazarenos, e depois como cristãos, e assim sucessivamente. Hoje é protestante, né, irmãos? Vamos lá. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me? Mas peraí, Saulo estava perseguindo quem, irmão? Os crentes. É essa a ideia do versículo 1, que ele respirava ameaça contra os cristãos. A ira de Saulo era contra os cristãos. Saulo perseguia os cristãos, maltratava os cristãos e queria levar os cristãos à morte. Mas Cristo aparece para ele, não dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você persegue os meus discípulos?
Porque você persegue a minha igreja. Veja a frase que o Senhor Jesus, e aqui o Senhor Jesus aparece para Saulo de modo ressuscitado, de modo glorificado. Ele diz a seguinte frase: por que você me persegue, Saulo? Ou seja, irmãos, trocando em miúdos, quem persegue os crentes, persegue a quem? De tabela, se você sofre, o teu Deus também sofre. Essa é a ideia. Veja a continuação do texto, quando Saulo vê tudo isso, versículo 5. Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele continua trazendo a intensidade de que perseguir os cristãos é perseguir o próprio Deus. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Ou seja, agora a gente volta lá para o texto de Pedro e começa a entender isso. Quando Pedro, ele termina a sua saudação, desejando que os crentes experimentem uma intensidade maior da graça de Deus, se manifestando na vida desses cristãos através da misericórdia de Deus. O que Pedro está dizendo é: não pensem, não imaginem que vocês estão sozinhos no caminho. Vocês são peregrinos. Vocês estão caminhando numa terra estranha que não é de vocês. Vocês desejam uma outra pátria, mas não pensem que nesta caminhada vocês estão sozinhos. E nem imaginem que ao sofrer, vocês estão sofrendo sozinhos. Porque o Deus das misericórdias sente as mesmas dores que vocês. Irmãos, isso é consolador. Muito consolador mesmo. Segunda coisa, irmãos, que a palavra graça, nas suas manifestações, traz para nós, é a respeito do amor de Deus. A graça de Deus é demonstrada através do seu amor. E o que é o amor? O amor, meus irmãos, é a maneira de Deus demonstrar a sua bondade para com os homens. E essa bondade não tem nada a ver com méritos da parte do homem. Não é mérito, porque se for mérito já não é bondade. A graça de Deus, ela se manifesta na vida dos peregrinos, na vida dos pecadores, através da bondade do Senhor. De Deus tratar os pecadores com benignidade, quando esses pecadores não merecem a bondade de Deus. Não é mérito nenhum. Essa demonstração, irmãos, logo seria uma demonstração da graça de Deus. Que o que é graça? É o favor imerecido. Os pecadores merecem a bondade de Deus? Não. Os pecadores merecem a misericórdia de Deus? Não. Mas, por causa da graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, que se manifesta na vida dos homens através da misericórdia e da bondade de Deus, Deus trata os homens com misericórdia e trata os homens com bondade. Os homens não merecem ser tratados com bondades para com Deus, nem muito menos eu e você, mesmo depois de termos sido regenerados, mesmo depois de termos sido santificados, mesmo assim, ainda tudo é bondade, irmãos. Tudo é bondade. Tudo é ato da misericórdia de Deus. Os homens não merecem, entretanto, Deus é tão bom que dá aos homens a vida. Deus é tão bom que dá aos homens as estações, a chuva, o sol e assim sucessivamente. Deus é tão bom na manifestação da sua graça, e essa graça se manifesta através do seu amor para com os homens, que em João capítulo 3, versículo 16, o apóstolo João explode de uma maneira que ele não consegue explicar a definição da manifestação dessa graça de Deus. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer pelo mundo. Meus irmãos, esse amor
essa graça que se manifesta através desse amor de Deus para com as nossas vidas, deve ser enaltecido nas nossas canções. Essa misericórdia que faz com que Deus sinta as nossas dores e as nossas misérias, devem ser entoadas por nós, devem ser cantadas por nós, devem ser refletidas por nós todos os dias. Todos os dias nós devemos nos levantar e fazer meditações a respeito das misericórdias de Deus. E como disse Jeremias em Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos. A bondade, a misericórdia de Deus e o amor não tem nada a ver com mérito. Não há nada que você possa fazer para que Deus lhe trate com maior intensidade de bondade, irmãos. Vejam como é esse amor de Deus. Texto de Romanos capítulo 5. Abra lá comigo, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8. Romanos 5, 6 e 8. De que eu estou discorrendo? Do desejo apostólico de Pedro aos peregrinos. Que desejo é esse? O desejo de que esses crentes experimentem na sua vida, enquanto estão sendo perseguidos, intensidades cada vez maiores da graça e da paz do Senhor. A graça que se manifesta através das misericórdias, fazendo com que eles sintam que Deus está ao lado deles, sentindo as mesmas dores que ele. Essa graça que se manifesta na vida desses indivíduos, fazendo que Deus irá tratar eles com bondade, mas não porque eles merecem, mas porque Deus é bom o tempo todo. Capítulo 5, versículo 6 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, a palavra fracos aqui, a ideia de fracos era quando ainda estávamos mortos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Cristo. Essa é a ideia. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos... Cristo não morreu por gente boa. Cristo não morreu por eleitos que estavam regenerados. Cristo morreu por eleitos que estavam mortos em seus delitos e em seus pecados. E este amor que o Pai devota a esses indivíduos não é um amor previsto nos méritos desses indivíduos. Não era porque esses indivíduos seriam bons, ou porque eles agiriam de alguma forma, reagiriam de alguma forma a isso. Não. Eles estavam em uma situação de fraqueza, em que não havia nada de bom neles. Nada de bom neles. Ou seja, esse amor que Deus manifesta na vida desses indivíduos é um amor incondicional, irmãos. Deus amou esses indivíduos quando eles ainda eram pecadores. Continuemos o texto. 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. 8. Mas Deus, veja, irmãos, o versículo 7 traz aqui um pensamento para nós que, embora alguém possa querer ou possa ter uma ideia de morrer por alguém bom, possa existir essa possibilidade. Mas pelo ímpio ninguém morre. Por alguém ruim ninguém morre. Aí ele agora diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Veja, irmãos, como é essa graça que há em Deus, esse ato, esse movimento de tratar pecadores de maneira que eles não mereciam, tratar com favor esses indivíduos, mesmo eles não merecendo, se manifesta através do amor incondicional de Deus a esses indivíduos. Devemos sim, meus irmãos, regozijar pelo fato de que Deus nos ama
e tendo nos amado, ele entregou o seu Filho Jesus. Por que isso era importante para esses crentes? Talvez para você não seja, talvez isso não chame muito a sua atenção, mas lembre, traga a sua memória. Quais eram as circunstâncias que eles estavam vivendo? Perda de casa, perda de família, perda de terra, perda de cidadania, perda de vida. Estavam perdendo tudo. Perdendo tudo. E agora Pedro diz: eu desejo que vocês experimentem intensidade cada vez maiores da graça de Deus sobre a vida de vocês, manifestando-se através do amor bondoso de Deus, do amor incondicional de Deus. Que esse amor, ele se manifestou de forma plena quando esse Deus entregou o seu Filho para vocês. Vocês não precisam de nenhuma outra demonstração de que Deus ama vocês. Vocês não precisam disso. Porque há uma possibilidade, é claro que há uma possibilidade de que durante a peregrinação, de que durante a perseguição surgisse dúvidas a respeito de se Deus amava eles ou não. Porque se Deus amava, por que eles estavam sofrendo tanto? Por que eles estavam padecendo tanto? Essa era um dos problemas que Paulo tinha com relação à igreja de Corinto, irmãos. Porque a igreja de Corinto colocou em xeque o apostolado de Paulo pelo fato de Paulo sofrer tanto. Então, se Paulo sofria tanto, significava que Paulo não era alguém enviado por Deus. Porque alguém enviado por Deus não iria sofrer tanto daquele jeito. Mas percebam, voltando à questão do texto, Pedro quer que esses crentes se conscientizem que o fato deles estarem sofrendo não coloca em xeque o fato de Deus amar eles. Não. Deus já demonstrou o seu amor para com vocês. E mesmo vocês sendo quem eram, mortos nos delitos e pecados de vocês, Deus entregou o Filho dele por vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nós não precisamos de nenhuma outra demonstração do amor de Deus. Deus já colocou o seu Filho no palco. Ele preparou toda a cena. E nós éramos os espectadores. E ele colocou o seu Filho num palco e colocou todas as luzes sobre eles. E ele entregou o seu Filho para morrer na cruz, revelando de uma vez por toda o amor que ele tinha para com os pecadores. Nós não precisamos de mais nenhuma demonstração. Então, cresçamos mais em maturidade. E em momentos de muita dificuldade, em momentos de muita tristeza, eu sei que cada um de nós temos os nossos percalços, mas é misto que eu diga isso, é necessário que eu diga isso, meus irmãos. Amadureçamos na fé, Deus não precisa mais disso, de demonstrar amor nenhum para conosco, já tendo demonstrado o seu amor através da morte do seu Filho Jesus. E Pedro queria que esses crentes entendessem isso. E eu quero fechar esse ponto aqui, esse subponto, dizendo, se Deus, na demonstração da sua graça, em revelar a sua graça, através do seu amor, entregando o seu Filho Jesus pelos pecadores, se Deus foi capaz de fazer isso, entregando o seu Filho a quem Ele tanto ama, Paulo explode em Romanos capítulo 8, leia comigo, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se Deus foi capaz de entregar o seu Filho Jesus por pecadores, por inimigos, por alguém que não amava Ele, por alguém que estava morto em seus delitos e pecados, se Deus foi capaz disso, veja o que diz o versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que revela que Deus é por nós, irmãos? O que revela que Deus é por nós? O fato de Jesus ter morrido? Por nós. Isso significa, então, que Deus é por nós. Versículo 32. Aquele que não poupou, escute esse texto. Aquele que não poupou o seu próprio Filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, sem você fazer nada? Ele, o que o texto aqui sagrado está dizendo? Ora, crentes, escutem, se Deus já foi capaz de entregar o seu Filho a quem Ele ama, se Ele já demonstrou de uma vez por toda que Ele ama os pecadores entregando o seu Filho Jesus, se Ele já foi capaz de fazer isso, como Ele vai negar as outras coisas para nós? Como Ele vai negar? O que Paulo está trazendo aqui à tona, irmãos, é que Deus não vai fazer isso. Deus, no devido tempo, segundo a sua soberana vontade, dará para nós as bênçãos que precisamos, dia após dia, para continuarmos adorando a Ele em espírito e em verdade. Se Deus já foi capaz de entregar por você o Filho dele, Ele não vai ser capaz de abrir uma porta para você? Ele não vai ser capaz disso, irmãos. Veja que eu estou colocando tudo isso aqui dentro do contexto de Pedro. Os crentes estão sofrendo, os crentes estão perdendo, e eles precisam saber que a bondade de Deus, ela é tão cara, que eles não precisam ficar preocupados. Deus irá tratar eles com bondade, mesmo na perseguição, mesmo sofrendo. E meus irmãos, nós agora passamos para o segundo ponto, quando Pedro fala da paz. Vejam que eu estou discorrendo sobre o desejo apostólico de Pedro, para que os crentes que são peregrinos, estão sofrendo numa pátria que não são deles, eles experimentem cada vez mais intensidades da graça e da paz do Senhor. No meio do sofrimento, eles precisam saber que essa graça de Deus se manifesta através de Deus sentindo as dores dele. No meio da perseguição, eles precisam saber que essa graça de Deus se manifesta através do amor, da ação de Deus em tratar esses indivíduos com bondade, suprindo as necessidades que eles precisam para continuar vivendo a sua vida de peregrinação. Mas não é apenas isso, irmãos. Pedro também deseja que outra coisa seja multiplicada. E no caso é a paz. Quando a graça de Deus, meus irmãos, é derramada sobre o pecador através das misericórdias, do amor e do perdão de Deus, esta mesma graça produz inevitavelmente frutos na vida desse indivíduo. Escute, quando esta graça se manifesta de uma forma eficaz na vida deste pecador, fazendo com que esse pecador seja alcançado pela misericórdia de Deus, e esse pecador seja alcançado pelo amor de Deus e pelo perdão de Deus, essa graça vai produzir frutos nesse indivíduo. E qual é o fruto, irmãos? Qual é o fruto? Paz. Paz. O que é paz? A paz, meus irmãos, ela pode ser repensada no seguinte aspecto: paz com Deus, paz consigo, paz com o próximo. Todos nós sabemos que quando o homem caiu do estado de graça, caiu do estado de pureza, o homem tornou-se alienado de Deus, tornou-se alienado de si mesmo e tornou-se alienado do próximo. O homem se tornou inimigo de Deus, inimigo de si mesmo e inimigo do próximo. Nós encontramos bastante resquício a respeito desse tema nas Sagradas Escrituras. O homem, após o pecado, ele foi separado da glória de Deus. O pecado causou uma ruptura entre o ser santo, que é Deus, e a criatura, que é o homem. Essa ruptura não é definida na Bíblia apenas como dois indivíduos que estão afastados um do outro. Se o problema fosse apenas que esses dois indivíduos, Deus e o homem, estivessem afastados um do outro, se o problema fosse só o afastamento, não teria muita dificuldade.
Mas a Bíblia não apresenta essa alienação entre Deus e o homem apenas como o problema do afastamento. O homem não está apenas afastado de Deus. Mas de Gênesis a Apocalipse o que nós encontramos é que ao se afastar de Deus, o homem se tornou inimigo de Deus. Efésios 2, do 1 ao 3, Romanos 5 e versículo 10, Colossenses 1, versículo 21 ao 23 e tantos outros textos irão trazer a ideia que o pecado causou uma alienação tão grande no ser do ser humano que este homem passou a ser inimigo de Deus, inimigo do Senhor. Porém, quando a graça de Deus se manifesta na vida do pecador, fazendo com que ele experimente misericórdia de Deus, amor de Deus, perdão de Deus, essa graça de Deus produz o fruto da reconciliação com Deus. Nós estávamos afastados de Deus, mas não apenas afastados, nós éramos inimigos de Deus. Mas a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, nos aproximou de Deus novamente, irmãos. Meus irmãos, quando a graça de Deus se manifestou em seu Filho, que é Jesus Cristo, essa mesma graça trouxe essa paz ao nosso coração. Não estamos mais irreconciliados com Deus. Pedro deseja que esses indivíduos lembrem-se disso. Vocês foram alcançados pela graça do Senhor. Deus Pai elegeu vocês. Jesus Cristo morreu por vocês. O Espírito Santo alcançou vocês. E por causa disso vocês estão sofrendo. Mas pensem, a graça de Deus se manifesta na vida de vocês, trazendo a ideia de que vocês não estão mais alienados. Vocês foram aproximados para com Deus. E aqui eu desejo, irmãos, ler o versículo 1 de Romanos capítulo 5, para a gente continuar a exposição desta paz. Romanos capítulo 5. Percebam que há aqui uma consequência de atos salvíficos da parte de Deus aos homens. Um desses atos salvíficos é a justificação, que faz com que o homem agora seja encontrado diante de Deus como justificados. E Paulo diz no versículo 1 do capítulo 5 a seguinte frase: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus, por meio da manifestação da graça, que é Cristo Jesus. Os peregrinos que estariam lendo esta carta precisavam ser lembrados de que eles não estavam mais irreconciliados com Deus. De que de uma vez por todas, eles tinham paz com o Senhor. E eu disse no sermão passado, isso era importante para eles, irmãos. Porque existia uma teologia muito equivocada no Antigo Testamento e até em meados do Novo Testamento, em algumas pessoas, e até hoje tem isso, de alguém achar que os sofrimentos é produto da ira de Deus. Que alguém quando sofre porque Deus está irado com essa pessoa. Essa pessoa fez alguma coisa. Não era isso que os amigos de Jó disseram para ele? Não foi isso que os próprios discípulos de Jesus, quando viram um cego de nascença, retrucou Jesus perguntando: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Foi ele ou foi os pais dele? O que os discípulos estavam dizendo? Esse homem sofre demais, é cego de nascença, deve ter feito alguma coisa de errado para isso, ou os pais dele também fizeram alguma coisa de errado para isso. Essa era a teologia equivocada. E esses crentes estavam sofrendo, irmãos. E eles precisavam lembrar que o sofrimento não era produto, esse caso aqui, não era produto da irreconciliação de Deus para com eles. Porque a graça já havia alcançado eles. E que eles já tinham paz com Deus. E que se em algum momento dessa peregrinação, durante o sofrimento que eles estavam padecendo, surgisse algum pensamento de que eles estavam dessa forma, porque Deus estava irado com eles, através dessa carta,
eles iriam se conscientizar que não. De uma vez por todas, a graça se manifestou. E ao se manifestar, produziu frutos. Que frutos? Vocês agora têm paz com Deus. Meus irmãos, isso é muito importante para nós. Muito importante para as nossas vidas. Porque nós não podemos viver com uma teologia equivocadas. E quando estivermos sofrendo, é evidente que muitas perguntas podem ser lançadas. Mas uma das primeiras coisas que devem vir à minha cabeça e à sua cabeça é que Deus não está mais irado conosco. Toda a justa ira de Deus já foi despejada sobre o seu Filho Jesus. Não resta mais nenhuma gota de ira sobre a sua vida. Não resta mais nem, irmãos, vocês não sabem como isso é alientador para a vida de alguém honesto, de um crente honesto. Porque o crente honesto não é como o fariseu, não. O crente honesto não é como o fariseu que estava diante do templo e olhava para o pecador, batia no peito e dizia: "Oh, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse miserável aí. Eu faço as coisas direitinho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo direitinho." Não, em hipótese nenhuma. O crente honesto, ele sabe quem ele é. E aqui não está uma base para você continuar pecando. Mas o crente honesto sabe quem ele é. Ele sabe que ele é pecador. O crente honesto, de vez em quando, ele tem olhos virados para ele mesmo. Todo dia ele faz esse exame. E ele percebe que ele peca. E ele luta tanto contra o pecado. Luta. Mas ele sabe que ele peca. E é tão alientador saber que não resta mais nenhuma gota de ira de Deus sobre as nossas vidas. É alientador, irmãos, porque o salário do pecado é a morte. Então, se eu peco, eu vou trazer condenação sobre a minha vida. Só que hoje eu posso pecar. Escute, por favor, não interprete errado. Hoje eu posso pecar, mas não tem mais condenação. Não tem mais condenação. Eu fico tão triste porque peco. Ah, como eu não queria pecar. Porque eu não gosto dele, eu não gosto do pecado. Nem Cristo gosta, nem Deus gosta, nem o Espírito Santo gosta, nem muito menos eu gosto. Nós não gostamos do pecado. O crente verdadeiro não gosta do pecado. O pecado é um câncer na vida do indivíduo. Ele não gosta disso. Mas ele sabe que peca. Mas então quando ele peca, ele lembra disso aqui, ó. O pecado dele não gera mais. Vocês sabiam disso, irmãos? O pecado, oh meu Deus, o pecado do verdadeiro crente não gera mais morte. Por quê? Porque alguém já morreu. Não tem mais ira. Antes de Cristo morrer, o pecado gerava ira. Mas não tem mais ira. Meus irmãos, vocês sabem o que é se ver dessa forma. Eu não consigo enxergar um crente que ainda não entendeu a dimensão do seu verdadeiro estado. De fato, depois que alguém enxerga isso, é só vitória, irmãos. É só vitória mesmo. Porque, de fato, a gente anda de cabeça erguida, triste, muito triste, com tensão porque peca, mas levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e grita como Paulo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus já os justificou, ninguém os condenará. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não há, porque tem paz. Cristo fez paz.
Olha, Cristo pegou a mão, vou trazer uma cena aqui. Cristo pegou a mão de Deus, pegou a nossa mão e fez paz. Tem paz. Duas pessoas que estavam irreconciliadas, agora são reconciliadas pelo ato de Cristo Jesus. Se aproxime da mesa disso com isso na mente. Se for cear hoje, quando você for cear hoje, lembre-se, a graça de Deus se manifestou através de seu Filho Jesus, fazendo com que Deus sentisse as mesmas misérias que eu. Então Ele, por causa do seu amor, entregou seu Filho Jesus por mim. Ao entregar o seu Filho Jesus por mim, essa graça produziu fruto na minha vida, fazendo com que agora não houvesse mais nenhuma inimizade entre Deus e eu. Ah, pastor, então agora eu posso me aproximar da mesa e cear? O que você acha? Claro. Mas a mesa, a ceia do Senhor, não é só para os anjos? É não, irmãos. É para crentes pecadores. Que quando Deus olha você, você acha que quando Deus olha você, Ele vê um pecador? Você está escondido de trás dos ombros de Cristo, irmãos. Nós estamos escondidos. Oh, meu Deus do céu, que notícia boa aos meus ouvidos. Nós estamos escondidos nos ombros de Cristo Jesus. Meu Deus, como dizer isso é gostoso. Toda vez que Deus olha para a minha conta, Deus só vê méritos. Deus só vê méritos. Alguém um dia, sem que eu fizesse nada, foi lá na minha conta, depositou um mérito infindável, onde todas as vezes que Deus vai olhar para mim, Ele não tem razão nenhuma para cobrar dívida nenhuma. Por quê? Só tem méritos. Ai, irmãos, isso é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Você não crê nisso? Pastor, eu não creio nisso. Verdade, é difícil, né? Mas só o Evangelho consegue fazer você crer nisso. Eu creio piamente nisso. Tal como o ar que eu respiro agora, tal como eu estou vendo vocês agora, eu creio piamente. Pastor, você não pode ter essa certeza. Tão certo como um ar que eu respiro, eu tenho a absoluta certeza de que em minha conta só há os méritos de Cristo Jesus depositados nela. Isso não significa que eu não sou pecador. Mas isso significa que Deus não tem nenhum motivo para me condenar. Paz consigo mesmo. A graça produziu o fruto da reconciliação com Deus. A graça produziu o fruto da reconciliação consigo mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. O que o texto vai dizer aqui? O pecado afetou a condição de cosmovisão do ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 18, irmãos, por favor. Romanos 1, 18. Portanto, abram aí, por favor. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, 18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceram-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Agora, o versículo de número 28. Além do mais,
Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as... O homem se tornou louco. Louco. O raciocínio do homem se obscureceu, irmãos. Eles deixaram de dar glória a Deus e passaram a dar glória aos homens. A natureza foi criada para que através da natureza o homem glorificasse a Deus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a imagem, o firmamento, o seu poder. A natureza deve ser vista como uma forma de nós glorificarmos a Deus. Mas o homem passou a adorar as coisas. O homem passou a adorar a natureza, a adorar as pessoas, a adorar o dinheiro e assim sucessivamente. Os raciocínios do homem se obscureceu. Entretanto, irmãos, quando a graça de Deus se manifesta no nosso coração, essa mesma graça traz reconciliação com o homem consigo mesmo, fazendo com que este homem enxergue exatamente as coisas como elas são. Quando a graça de Deus opera em nós, nós enxergamos as coisas como elas são e Deus como Ele é. Nós colocamos as coisas no devido lugar. As pessoas estão no seu devido lugar e Deus está no lugar que Ele deve estar. Nós não trocamos as coisas. Nós não trocamos as coisas. Nós gostamos das coisas, mas adoramos a Deus. Nós usamos elas, mas adoramos somente ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Só a graça faz isso. A graça produz um fruto de reconciliação com Deus e produz o fruto de reconciliação, trazendo a nós uma nova visão. Foi tirado de nós as escamas dos nossos olhos e agora nós enxergamos as coisas como elas devem ser. E eu concluo, irmãos, essa noite mostrando para vocês que quando Pedro escreve essa saudação, sua intenção é consolar esses peregrinos em meio às suas grandes tribulações, mostrar a eles que a graça está com eles e que a paz é um fruto desta graça e que no meio das perseguições eles têm misericórdia de Deus, eles têm amor de Deus, eles têm perdão de Deus. No meio das mais diversas provações, eles têm reconciliação com Deus, eles têm reconciliação consigo mesmo e eles têm reconciliação com o próximo. Da próxima vez, quando formos saudar os nossos irmãos com graça e paz, seja mais intencional. Não seja, bom dia, boa noite, como se fosse algo que não tivesse sentido. Não, graça tem sentido. Paz tem um significado. Por isso, quando saudar o seu irmão, é um desejo que nós estamos manifestando para com o nosso irmão, a fim de que na sua peregrinação, este nosso irmão experimente intensidades cada vez maiores da graça de Deus sobre a vida dele e da paz de Deus sobre a vida dele. Amém, irmãos? Amém mesmo?